Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dar início à nossa aula fazendo um breve comentário a respeito do dia tão importante de hoje, que é o Dia das Mães. Nós gostaríamos de parabenizar todas as mães, em especial as mães da nossa igreja, dizer que elas são muito importantes para o desenvolvimento da nossa igreja, do caminhar da nossa igreja. Meu muito obrigado a todas as mães, que Deus abençoe vocês. Vou fazer uma oração de gratidão a Deus pelas mães. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por cada mãe, por cada mulher, Pai, que tem esse ministério, que tem esse dom de entregar a vida, entregar a saúde, os momentos bons, os momentos difíceis, em prol de uma outra pessoa, em prol do seu filho. Muito obrigado. Muito obrigado por cada mãe de nossa igreja que tem cooperado, Pai, neste ministério. Que neste dia Tu possa encher o coração dessas mães de alegria, de paz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, nós vamos dar sequência, à nossa Escola do Desenvolvimento da Vida, com um tema proposto que é buscando os frutos para fazer valer a pena. Buscando os frutos como algo importante, algo que vale a pena. E o que vale a pena? A família. Nós estamos no mês da família e o estudo é justamente direcionado para esse tema, família. Eu gostaria de ler com vocês alguns versículos de alguns textos da Bíblia para que nós possamos embasar a aula de hoje. Em primeiro lugar, vamos ler o texto, o versículo do Salmo de número 1. Eu gostaria de ler com você. Você na sua casa acompanhe a leitura, depois você faça a leitura, anote aí, outra coisa que é importante, se você observou, hoje a nossa aula começa às 9h45, É um pouquinho diferente da semana passada, das semanas anteriores, que era 10 horas. Aí você vai ter um espaçozinho para depois tomar um cafezinho, fazer alguma coisa e logo em seguida será o culto matutino. Mas vamos ao texto. O texto do livro dos Salmos é o capítulo 1 e o versículo que eu vou ler é o 2 e o 3. Diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Vamos ao segundo texto? Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, eu vou fazer a leitura do versículo 22 e 23. E depois mais um versículo, mais um textozinho, e aí a gente passa para a nossa aula propriamente dita. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22 e 23, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E, por fim, o último versículo está na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, verso de número 15. Não, correção, tem mais um texto antes. Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, versículo 8 e 9, diz assim: Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai
como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O fruto da luz. Primeiro texto, fruto do Espírito. Segundo texto, fruto da luz. Agora sim, outro texto, e sim, o último, é o verso de número 13 da carta aos Hebreus. Capítulo 13, Hebreus, capítulo 13, versículo de número 15. Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, irmãos e irmãs, amigos, amigas, vocês observaram a leitura desses 4 textos, né? Primeiro, Salmo de número 1. E nós, na aula anterior, estávamos falando a respeito desse salmo. Nós falamos que é um salmo de introdução dos livros do Salmo, né? Como a gente tivesse, assim, uma orientação do livro dos Salmos. E a ideia é que aquele que anda debaixo da direção de Deus, aquele que anda debaixo das ordens de Deus, da sinalização de Deus, ele será bem-sucedido, ele dará fruto. E o tema que nós estamos trabalhando é justamente isso, buscando os frutos para fazer valer a pena. Para fazer valer a pena a tua família. A tua família é importante. Nós também falamos que nós não simplesmente estamos tratando de família pai, mãe, filho, filha, como nós conhecemos. Às vezes você na sua casa, como eu falei na semana passada, está sozinho. Não tem um pai, não tem uma mãe. Mas você está no seu lar. O seu lar é um porto seguro. A sua casa é um porto seguro. E quando eu falo lar, casa, não é simplesmente uma estrutura física, mas um ambiente em que você terá um conforto, um descanso, uma paz. Eu me lembro que algumas vezes, por conta do meu trabalho, eu fiz algumas travessias de navio. E me lembro até que a gente, antes de fazer a travessia, a gente fazia, eu gosto de acrósticos, né? PETA, para eu não esquecer. Era planejamento, embarque, travessia e assalto. E dentro dessas fases aí, a travessia era uma das mais difíceis, porque era na travessia que a gente enjoava, era na travessia que você enfrentava uma revolta, era na travessia que você ficava impaciente. Então, nessa travessia, você tinha que ter muito controle emocional. Era difícil a travessia. Se você tem observado nos nossos noticiários, também você vê que pelo que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, alguns navios ficaram à deriva, esperando a liberação para ir para o porto. Até mesmo um navio de cruzeiro, que no primeiro momento era para um lazer, a travessia passou a trazer sérias preocupações. E o que deseja a tripulação na travessia? É chegar logo no porto. Por quê? Porque o porto é um local de segurança. É no porto que você vai descarregar a bagagem, é no porto que você vai estabelecer as comunicações, estabelecer a logística, ou seja, o porto é um local seguro. E eu quero dizer para você que a tua família também é esse porto. O teu lar é esse porto. E para que você possa falar, olha, vale a pena estar no meu lar, vale a pena investir na minha família, porque na minha família é lá que depois de um dia exaustivo, depois de uma travessia longa, eu chego lá, eu olho para minha esposa, eu olho para o meu filho, olho para minha filha. Ou você chega sozinho na sua casa, você está sozinho, você abre a porta, você encontra um refrigério. Vale a pena.
Eu muitas vezes observei amigos meus que ao final do expediente não tinha prazer para voltar para casa. Não valia a pena. E a minha proposta é que nós possamos buscar esses frutos para que nós possamos realmente ter um local de segurança, para que nós possamos ter um local de refrigério, para que nós possamos ter um local onde descansar, não somente o corpo, mas também a alma, não somente o corpo, mas também a energia. E eu quero que você, junto comigo, caminhe devagarzinho, passo a passo, para que nós possamos entender, à luz da palavra de Deus, que buscando estes frutos, nós podemos alcançar essa situação de valer a pena. Então, eu quero, didaticamente, a gente não quer estabelecer, é desse jeito, mas para a nossa didática, para uma melhor compreensão, nós estamos enumerando, escalonando algumas coisas aqui a respeito desse tema. E como você observou, nós falamos de 3 frutos. Primeiro fruto, na leitura de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23, fala do fruto do Espírito. A gente tem ali o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não são os frutos. O texto diz que é o fruto, e a gente trata isso aqui como um atributo. Quando a gente fala do amor, a gente quer falar a respeito daquilo que nós desejamos para o outro ser igual àquilo que nós queremos para a nossa vida. Se você procurar estudos a respeito do amor, você vai ver que vários estudos vão falar a respeito do amor. Mas para que nós possamos otimizar o nosso tempo e entender, o amor é simples. E parece um paradoxo, é tão complexo. É simples, mas é complexo. Por que é simples? Porque é você desejar para o outro aquilo que você quer. Você não quer mal para você. Às vezes você vive um momento difícil, passa por um momento difícil, mas você não quer mal para você. Às vezes o outro vive um momento difícil, passa por dificuldades. E essas dificuldades fazem às vezes com que o outro não exprima um sentimento bom. Você não vai ter um sentimento bom. Mas você não deve desejar o mal para ele. Quando a gente olha assim, no texto cru, a gente diz, isso é uma utopia. Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, tão individualista. Isso é uma utopia. Mas se a gente olhar através da nossa vida, da nossa humanidade, é uma coisa realmente que não dá para realizar. Mas nós temos que entender que isso é fruto do Espírito Santo. É um atributo que vem do Espírito Santo para a nossa vida. É um atributo que sai de Deus para a tua e para a minha vida. Nós não vamos conseguir isso pelos nossos méritos, porque nós somos seletivos. Eu amo a minha esposa, eu amo minhas filhas, porque elas são a minha família. Mas até mesmo dentro da sua casa, até mesmo dentro da sua família, às vezes o sentimento não é tão bom. O sentimento não é tão sublime. Porque nessa nossa seleção, a gente vai tratando do amor assim. Se me dá amor, eu dou amor. Se fez coisas boas para mim, eu vou fazer coisas boas. Mas a ideia do amor é totalmente diferente. O amor como fruto do Espírito é você querer bem até mesmo se você estiver passando uma afronta de alguém. Mais uma vez eu digo, se você olhar na perspectiva humana, isso não é possível. Mas a ideia aqui é você buscar esse atributo.
E quando eu falo buscar esse atributo que vai nos levar ao nosso tema, buscando os frutos, nós temos que entender que o fruto do Espírito Santo, que são essas 9 aqui, vamos dizer, 9 virtudes, 9 qualidades, mas que está num conjunto. Se você entender que isto parte de Deus, a gente vai para o segundo fruto, que é o que está relacionado lá em Efésios, capítulo 5, versículo de número 8 e 9. Eu gostaria que você em casa lesse o capítulo de número 5 de Efésios, que tem como centro a busca pelo Espírito Santo. Onde o Paulo está falando que nós devemos buscar o Espírito Santo. Nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo, que é o fruto da luz. E sem essa comunhão com o Espírito Santo, você não consegue alcançar esse fruto do Espírito, porque é o Espírito Santo que vai te conduzir a esse fruto, ao fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, para não ficar somente parafraseando o texto, eu quero ler para você aqui, Efésios capítulo de número 5, o verso de número 8 diz: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz. E qual é esse fruto da luz? É o Espírito Santo. Olha só o que o versículo de número 18 diz: e não vos embriaguei com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, amado irmão, amada irmã, você que está me ouvindo, está me vendo, eu quero dizer para você que sem o Espírito Santo a gente não consegue ter uma família centrada. Sem o Espírito Santo a gente não consegue cumprir esse atributo aqui do amor. Aí fica difícil mesmo, é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todos. A exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos observar que o amor de Cristo não era seletivo, não era para o israelita, não era para uma determinada tribo. O amor de Cristo é para todos. Cristo não tem uma religião eletiva que ele elegeu, isso aqui é a religião que eu vou amar. Não. O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, tão conhecido por nós, diz: porque Deus amou o mundo. E esse amor é atributo do Espírito Santo. E como você vai chegar a ele? Como você vai chegar a esse atributo? Como você vai alcançar esse fruto? Através do Espírito Santo. Se você observar o capítulo de número 5, da carta aos Efésios, ele fala a respeito do fruto da luz e as obras das trevas. Se você observar a carta aos Gálatas, ele vai falar do fruto do Espírito em oposição às obras da carne. E no capítulo de número 5 de Gálatas, Paulo vai dizer que isso é uma luta, e você sabe o que você enfrenta. Eu sei o que eu enfrento. Eu sei as dificuldades que nós temos de manter uma vida diante de Deus para seguir a direção. Lembrando sempre do Salmo de número 1 que diz, né? Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos ímpios. Antes, o seu prazer está na direção de Deus. E essa direção vai trazer resultado para a nossa vida, vai trazer fruto. E nós temos que buscar esse fruto, mas sem a direção de Deus, não tem condições. Talvez você esteja aí na sua casa enfrentando um momento difícil. Hoje aqui, pela manhã, na minha casa, ao acordar, fazer minhas atividades iniciais,
Eu estava escutando uma pessoa aqui no meu condomínio gritando, eu não aguento mais, eu não aguento mais. É um momento difícil, irmãos. E são esses frutos que vai nos sustentar. Interessante que o salmista, no capítulo 1, primeiro salmo, sempre falando, salmo de introdução, ele está dizendo que quando nós buscamos a direção de Deus, nós somos como uma árvore plantada no ribeiro, perto do ribeiro, que dá fruto, e através desse fruto nós vamos ser bem-sucedidos. Então é possível nesse momento de pandemia você ser bem-sucedido na sua casa. É interessante, né, que a gente tem tanto tempo e ao mesmo tempo a gente não sabe o que fazer com esse tempo que a gente tem. Daqui a pouco acabou o dia e você não fez nada. E você só ficou deitado, e você só ficou reclamando, e você só ficou dizendo que o A não presta, o B não presta, e a tua casa, o teu lar, que é o porto seguro. E nós estamos enfrentando uma travessia, essa travessia da pandemia, que é para você ter um relaxamento. Ele acaba sendo um local de muita dificuldade, de muita tristeza, ao ponto de eu poder observar o vizinho dizendo, eu não aguento mais. Então, irmãos, o Espírito Santo, aqui no livro, na carta aos Efésios, que diz que é o fruto da luz, é ele, é o Espírito Santo que vai nos conduzir a experimentar esse fruto do Espírito. Buscando os frutos para fazer valer a pena. E esses frutos, fruto do Espírito, fruto da luz, fruto dos lábios. Nós pretendemos, ao final desse estudo, que vai acabar no final do mês, né? Dia 24, a gente pretende vamos falando desses frutos e vamos comentando a respeito desses frutos. Alegria é graça. Aqui a ideia é graça, alegria aqui é graça, é ser bênção, é ter satisfação em servir a Jesus servindo o outro. Eu fico observando aqui na minha casa, nessa rotina que nós estamos vivendo, a minha esposa. Ela levanta, faz isso, faz aquilo, faz uma comidinha boa, e graças a Deus minha esposa cozinha bem, né? E estamos sendo abençoados por isso, mas eu não vejo pesar nela. Eu vejo alegria. Eu vejo satisfação. Servir ao outro, ser bênção na vida do outro, traz alegria para a gente. Você observa que nós estamos vivendo um momento em que a solidariedade está sendo desenvolvida. E você vê muito bem que o pessoal da saúde, apesar do risco iminente de ser contaminado, eles têm prazer naquilo. Eles entendem que aquilo é serviço. E quando a gente serve o outro, a gente tem alegria. E a gente não serve o outro porque nós queremos, no primeiro momento, um resultado. Eu não sirvo o outro por interesse. E quando eu sirvo o outro de maneira correta, como a Bíblia nos ensina, incondicionalmente, isso traz alegria ao meu coração, porque isso vem do alto, vem de Deus. Eu me lembro da passagem na narrativa no Evangelho de João, em que Jesus está falando com Pedro. Pedro, tu me amas? Cuida do meu rebanho. Pedro, tu me amas?
cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida desse povo para mim, Pedro. Servir. O Senhor nos deu esse exemplo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando a gente serve a Deus através do outro, isso provoca alegria no meu coração. Agora é interessante, né? Muitas vezes a gente quer servir os outros da rua. Muitas vezes a gente quer servir a igreja, mas esquece de servir a família. O primeiro serviço, vamos dizer assim, prestação de serviço que você faz a Deus pelo outro é dentro da sua casa. É servindo a sua família. É o pai servindo o filho, servindo a esposa e vice-versa. São os filhos também servindo aos pais. Porque dentro da casa, os filhos têm uma importância fundamental. É na colaboração. E isso não vai ser peso, irmão. Quando eu estou lá na minha cozinha, lavando a minha loucinha, eu estou falando o seguinte, eu estou servindo a minha esposa, eu estou servindo as minhas filhas. Isso traz alegria. Eu vou poder deixar a esposa ali um pouquinho sentadinha, descansando um pouquinho. Isso é serviço, irmão. Agora, eu quero servir nos grandes centros. E você não serve em casa. É um serviço mentiroso, é um serviço hipócrita, é um serviço que o Senhor Jesus falou lá para os fariseus que não deve ser praticado. Porque é um serviço de glamour. O serviço que traz alegria é aquele espontâneo, que também é fruto da onde? Fruto da onde? Do Espírito. Amor, alegria. Alegria é servir a Deus, e servir a Deus é servir ao outro. Você vê de Gênesis e Apocalipse o ser humano servindo. Se tu uma bênção, Abraão. Serviço. Quando o salmista diz que nós seremos como uma árvore que dá fruto, fruto serve para quê? Para alimentar o outro. E alimentar o outro é o quê? Serviço. Então, alegria é serviço. Mas mais uma vez eu te falo, essa alegria, que é uma qualidade, é uma virtude que está ali no fruto do Espírito Santo, se você olhar pela perspectiva humana, é difícil. Mas se você entender que é um atributo de Deus dado a você, você vai poder buscar, alcançar e praticar. E entendendo sempre que é o fruto da luz, que é o Espírito Santo, a comunhão com a luz e não a comunhão com as trevas. É a comunhão com o Espírito e não a comunhão com esse mundo, que vai nos dar capacidade de experimentar o fruto do Espírito. É uma associação, uma ligação, né? Comunhão com o Espírito, que é o fruto da luz, me traz o fruto do Espírito. Na semana que vem, a gente vai estar falando do fruto dos lábios. Vamos estar sempre tratando desses 3 frutos, porque na verdade a gente quer buscá-los. E já dando aqui um spoiler na minha lição, eu quero dizer para você que o centro do fruto é o Espírito Santo. E para finalizar, a gente quer falar também dessa outra virtude ali ramificada no fruto do Espírito Santo, que é paz. Paz com Deus, aquela que está lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 1, que é o tema, né? Está lá na nossa igreja. Justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus, por meio da cruz de Cristo. Não é aquela paz que advém de momentos bons, que o Senhor Jesus alertou. Olha, eu quero entregar algo bom para vocês. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. Irmãos,
Me desculpe a expressão hoje, mas o mundo está dando uma paz hoje que é pueril, que foi interrompida por uma pandemia. Não há paz no mundo, o mundo está de cabeça para baixo. Eu penso que os únicos privilegiados com essa pandemia aí é a natureza, são os animais, a gente está observando aí, mas é opinião minha. E eu quero voltar para o texto bíblico. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo. É paz aqui, Romanos está falando que é com Deus, é harmonia com Deus, é ter a certeza de pertencer a Deus, ao Criador, ao controlador de todas as coisas. E isso também é produção do Espírito Santo, irmãos. Se o Espírito Santo não tiver na nossa vida, a gente vai buscar muitos meios, muitos artifícios. Nós vamos buscar muitas coisas, mas não vamos alcançar harmonia com Deus, o que vai te dar sensação de bem-estar. E a paz lá para o hebreu é sensação de bem-estar, é dinheiro, é prosperidade. Eles tinham a noção que Deus estava nisso, mas Jesus está falando, Deus não está nessas coisas. Pode também estar, mas não está necessariamente nessas coisas. Se lhe faltar alguma dessas coisas, você não perde a harmonia com Deus. Você não deixa de ser filho de Deus, porque isso foi conquistado através da cruz. Vai fazer valer a pena. E nós aqui estamos finalizando. Buscando os frutos para fazer valer a pena. E hoje nós ficamos no fruto do Espírito. Falamos um pouquinho do fruto da luz, que é o Espírito Santo, que diz que sem o fruto do Espírito, sem o fruto da luz, você não alcança o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Que Deus te abençoe. Nós queremos também dar um recadinho para você. Não esqueça de mandar o teu vídeo para o Vitor, aqui embaixo, ó, a respeito do dia 31 de maio, que é da família. Não deixa para a última hora. Grave um videozinho de 30, 40 segundos com a sua família e mande para o Vitor. Buscando os frutos para fazer valer a pena. Que Deus nos abençoe e tenha um bom domingo.